Bom dia a todos. Bom dia, professor Ari Plonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia, professora Marita Koch-Wesser, que é a coordenadora do programa Amazônia em Transformação. Bom dia ao pessoal técnico, a Sandra e ao Jorge, que estão nos ajudando aqui. Nós estamos hoje com um programa especial, porque, por função da pandemia, ficamos longe, Marita e eu, durante mais de um ano, e hoje estamos juntos aqui próximo a Berlim para falarmos dos nossos trabalhos, do que já aconteceu e do que poderá vir a acontecer. Nesta reunião, nós vamos unir 3 iniciativas do Amazônia em Transformação. A Escola de Negócios da Amazônia Tropical, que é uma proposta, uma iniciativa da Marita, que ela vai nos falar em primeiro lugar. A Operação Primatas, que tem tratado da questão dos primatas dentro do segmento de biodiversidade, da área de Amazônia em Transformação, e os roteiros da biodiversidade, que tem sido uma série de entrevistas também, que tem apoiado todos esses trabalhos. O Leandro Jerusalenski vai nos apresentar por um vídeo a Operação Primatas, e nós vamos usar aqui o método dos roteiros da biodiversidade, do método dessa apresentação. A Marita falará em primeiro lugar, certo? Depois nós vamos ter a fala do Leandro, eu vou fazer os comentários, a Marita fará os comentários, as perguntas serão abertas para a plateia e depois teremos o encerramento e despedida. A professora Marita Koch-Wesser é doutora, seu título foi conquistado com uma tese referente à população afro-brasileira, que ela estudou, certo? Ela trabalhou no setor do meio ambiente do Banco Mundial, no qual ela foi a chefe por mais de 20 anos e colaborou bastante com o Brasil durante esse período. Diretora executiva da IUCN, que é uma entidade que nos interessa muito, e é a conceituadora do programa Amazônia em Transformação e do Rainforest Business School, da Escola de Negócios da Floresta Tropical. Então, eu queria dar boa-vinda a todos que estão nos ouvindo e pedir a gentileza, então, do professor Ari Plonsky de nos saudar com suas palavras para encerrar esta abertura. Muito bom dia, guten Morgen, ou guten Tag para vocês dois que estão perto de Berlim. É uma alegria começar, na verdade, a semana e praticamente um mês com esse evento que, como foi dito, integra 3 iniciativas no âmbito do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, os 3 relacionados ao tema da Amazônia. Relacionando ao tema da Amazônia. Eu queria comentar que há uma coincidência interessante e que é o fato do envolvimento da Universidade de São Paulo, em particular do Instituto de Estudos Avançados, com o tema da Amazônia, ter começado na Alemanha, em 1988, quando houve um congresso de grande repercussão sobre clima e desenvolvimento, que foi realizado em Hamburgo, ao qual esteve presente o professor Wilfried Bach, da Universidade de Münster. E ele, ao longo de uma discussão que houve sobre, enfim, questões do mundo, e essa discussão envolveu, de maneira bastante intensa, pesquisadores comprometidos com a causa ambiental e o lobby da energia nuclear, o professor Bach acabou questionando, de certa maneira, a delegação brasileira, porque que o Brasil, com, enfim, florestas e Amazônia, e etc., não poderia fazer um grande projeto de reflorestamento, e etc. E aí surgiu, então, o projeto Floram, que praticamente 1 ou 2 anos depois iniciou essa jornada do Instituto pelo tema ambiental, sustentabilidade de forma mais ampla e Amazônia especificamente. Mais recentemente, em 2009, portanto, há pouco mais de 10 anos, nós tivemos a aventura de receber uma figura notável, tanto sob o aspecto técnico, quanto sob o aspecto de visão estratégica, e finalmente
igualmente muito especial, muito singular, muito generosa do ponto de vista pessoal, que é a doutora Marita Corveser, e que de lá para cá lidera, então, essa iniciativa, esse programa, na verdade, que é a Amazônia em Transformação. Então, eu queria dizer que nós estamos às vésperas agora do encontro, né, em Glasgow, voltado também ao mesmo tema. Felizmente, o mundo está, pelo menos, sensibilizado bem mais em 2021 do que estava em 1988 para essas questões, e, especificamente, a visão que a doutora Marita, a professora Marita nos traz de que nós devemos olhar as oportunidades que nós temos na floresta tropical, e com essa ideia que ela vai, daqui a uns segundos, nos relatar, que é, então, a Rainforest Business School. Eu não vou me antecipar, é uma iniciativa singular, tanto pelo escopo quanto pelas parcerias envolvidas, pela abrangência, e, então, em nome do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, eu queria agradecer à doutora Marita, ao José Pedro, nosso querido líder de tantas iniciativas, com uma presença importante no governo, em vários momentos. As iniciativas, algumas que ele comentou, são iniciativas que ele procurou avançar na época que estava, como a gente brinca, do outro lado do balcão, e então eu passo agora com muita alegria a palavra à doutora Marita Corveser. Obrigada. Não, eu começaria, se o Jorge coloca meu PowerPoint com essa apresentação, agradecendo muito a sua introdução. Hoje a ideia é muito simples. Organizamos esse seminário, esse webinar a curto prazo, simplesmente para dar uma atualização, porque o programa Amazônia em Transformação corre há alguns anos, e hoje seu anfitrião, programa maior, é o Amazônia 4.0, inclusive com liderança importantíssima do professor Carlos Nobre, e dentro desse Amazônia 4.0, uma parte é o sistema Rainforest Business School, que está funcionando já em partes, e outras partes estão em construção. Então, vamos atualizar sobre isso. Próxima. Jorge. Queríamos ver se, tecnicamente, conseguimos repetir aqui a introdução de um filme sobre a Amazônia 4.0, filme que chama Amazônia 4.0, The Reset Begins. Esse filme, inclusive, de certa forma, também é um produto do IEA, e começa com uma fala muito importante do professor Carlos Nobre, que hoje não pode estar conosco, mas vamos ver se conseguimos ouvir as palavras. Se não conseguirmos, recomendo procurar no YouTube em seguida. O filme ganhou até um prêmio em Cannes, de filme ecológico excelente. Desde que os europeus chegaram na América do Sul, há 520 anos atrás, eles jamais viram o valor das florestas tropicais. Eles vieram de um continente com muito baixa biodiversidade. Isso fez com que eles trouxessem um modelo de utilização da terra que não via valor nas florestas. A natureza tropical que nós temos, riquíssima na América do Sul, nunca foi um fator econômico no nosso desenvolvimento. Nós desmatamos 80% da Mata Atlântica.
nós já desmatamos 50% do cerrado. E a Amazônia, nós já desmatamos 20%. A visão do governo militar, no final dos anos 60 e início dos anos 70, era de desaparecimento. A floresta vista como obstáculo ao desenvolvimento da Amazônia. Floresta derrubada. Queima-se a floresta para gerar a fertilização das pastagens do gado. Este modelo não trouxe nenhum benefício econômico. Mais de 60% da população amazônica é pobre. Esse modelo levou milhões de brasileiros a buscar melhor qualidade de vida. E foi um grande fracasso. Desmatamos a Amazônia e não trouxemos benefício econômico para o país, em nenhum país amazônico. As emissões de gases de efeito estufa, no momento crítico que nós vivemos das mudanças climáticas, elas são muito altas. 50% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa vêm do desmatamento da Amazônia. E nós precisamos encontrar um outro paradigma para o Brasil como um todo, para a manutenção dos nossos biomas, mas principalmente para salvar a floresta amazônica. O clima na Amazônia vem mudando. A estação seca já está muito mais longa no sul da Amazônia. Está muito mais quente. A floresta já não recicla tanta água. Ela já não absorve tanto carbono da atmosfera. Nós estamos realmente arriscando a tornar a Amazônia uma imensa e degradada savana. Nós temos que restaurar uma enorme área já desmatada e muito abandonada. 23% de toda a área desmatada na Amazônia foi abandonada pela pecuária e pela agricultura, principalmente pela pecuária. A produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. Nós precisamos criar, imaginar, pensar, inovar uma outra maneira de enxergar a beleza da floresta, a riqueza da floresta e principalmente o grande potencial que o Brasil tem, o país com a maior biodiversidade. Obrigada. A floresta amazônica é um dos ecossistemas mais importantes para a manutenção de um planeta Terra sustentável e para sempre. Em primeiro lugar, a floresta amazônica armazena uma gigantesca quantidade de carbono, cerca de 120 bilhões de toneladas. Isso considerando o que já desmatamos na Amazônia. Se nós vamos perder a Amazônia um dia, esse carbono vai acabar na atmosfera como o gás carbônico, o mais importante gás do aquecimento global. E se nós perdermos e savanizarmos a Amazônia, cerca de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico chegarão na atmosfera entre 30 e 50 anos e será muito difícil atingir os objetivos do Acordo de Paris de não deixar a temperatura do planeta subir mais que 2 graus. A Amazônia tem a maior biodiversidade, o maior número de espécies de todo o planeta. Isso é muito importante para manter a vida e o nosso direito humano de não nos tornarmos uma força de extinção das espécies. Uma escolha humana. A Amazônia é muito importante para a estabilização do clima regional. A floresta mantém a temperatura 2 a 4 graus mais fria. Esse ar que passa pela Amazônia com os ventos chega no Cerrado mais frio. Se nós perdermos a Amazônia, o Cerrado vai ficar ainda mais quente, prejudicando inclusive a agricultura do Cerrado. A Amazônia exporta uma grande quantidade de vapor d'água que a floresta recicla com muita eficiência para o sul, até para o norte, para a Colômbia e para os Andes. Boa parte da neve que cai nos países andinos da Amazônia vem do vapor d'água reciclado pela mata. As chuvas da bacia do Rio Paraná, do Rio de la Plata, elas vêm muito da Amazônia. Se nós perdemos a Amazônia, nós vamos diminuir o fluxo de umidade e prejudicar, inclusive, as chuvas do sul do Brasil. Inclusive, haverá uma savanização da Mata Atlântica na região de Foz do Iguaçu. Isso, obrigada. Então, eu acho que essa fala do professor Carlos Nobre nos dá os dados, a significância do assunto que estamos tentando nesse
programa modesto, mas para nós muito importante, Amazônia 4.0 e Amazônia em Transformação. Até os dados assim das águas do Itaipu, que estavam faltando este ano, comprovam o que ele acaba de falar na última parte da fala dele, a diminuição das águas no sul, possivelmente causada pelas mudanças climáticas. Este ano 2021, nosso ano agora, 3 meses restam, tem sido caracterizados por preparativos para 2 eventos internacionais chaves, a COP, a Conferência dos Países sobre o Clima, e a COP da Biodiversidade. E em todos os preparativos, os estudos que estavam sendo feitos, ficou bem claro que os objetivos urgentes, um pouco alguns de última hora, globais no clima, somente poderão ser atingidos com a Amazônia, uma Amazônia revertendo rumos insustentáveis que acabamos de observar no filme. 2021 também é um ano de oportunidades. Eu acho que o nosso programa trata especialmente de oportunidades que não devem ser perdidas. Propostas e projetos e avanços em direção de uma bioeconomia competitiva, que deixa a população da Amazônia com ingressos maiores, mas em base de atividades sustentáveis da floresta e também das águas. Tem muitas empresas mundiais, fundos de investimento que estão procurando projetos economicamente viáveis e sustentáveis. O que falta, segundo muitos deles, é proposta de projetos viáveis. E eu acho que por isso toda a ideia da Rainforest Business School, treinar pessoas para preparar tais projetos, tornou-se tão importante e interessante. Também tem muitas propostas, vou só mencionar 2. Uma que me impressionou muito pelo grupo grande de entre 100 e 200 pessoas, da chamada Concertação pela Amazônia, que tem lideranças de todos os setores do Brasil, ambientais, econômicos, sociais, e tem uma proposta muito interessante com referência às chamadas 4 Amazônias, porque a Amazônia não é só uma coisa, mas tem situações bem diferentes. Tem até uma Amazônia urbana, tem uma Amazônia desmatada, tem uma Amazônia em uso agroflorestal, e tem uma Amazônia em conservação, como também hoje vamos ouvir do professor Zé Pedro. Também tem outros fóruns que se reúnem todas as semanas, faz tempo, um chamado Amazon Investor Forum, onde empreendimentos que atuam na Amazônia apresentam as suas iniciativas. Tem nova filantropia de bilhões de dólares voltadas para clima e biodiversidade, e tantos outros. Um último exemplo, porque eu gostei um pouco do nome, é o recente lançamento de um prêmio que chama Earthshot, do Prince William da Inglaterra, simulando um pouco a noção do moonshot, que nos anos 60 os americanos falaram "We will get to the moon", nós vamos chegar na Lua. Colocaram os recursos necessários para chegar lá, e realmente foi uma realização dentro de poucos anos. Então, a ideia de Earthshot em geral, não só desse prêmio, é de imaginemos
quanta coisa existe para uma descoberta plena da biodiversidade, a biodiversidade que possivelmente com todas as tecnologias e o que sabemos hoje acaba sendo o verdadeiro ouro, não só da Amazônia, mas do Brasil. Próximo. Bom, agora, concretamente, para o nosso programa Amazônia 4.0, lembrando que esse programa nosso na USP foi inicialmente a junção de dois programas, Amazônia Terceira Via, iniciado por Carlos e Ismael Nobre, e a Rainforest Business School, que estávamos pleiteando anos anteriores já na USP, em seminários e conferências, e os dois programas são integrados desde 2018 no programa Amazônia 4.0. Este programa, hoje, tem sempre o mesmo objetivo, um crescimento em bioeconomia da floresta, em base da floresta em pé e dos rios fluindo, e um crescimento bioeconômico que beneficiará as populações da região, especialmente. 3 componentes interconectadas. A primeira é aquela que foi iniciada por Carlos e Ismael Nobre, Amazon Creative Labs. Na verdade, não são simplesmente mais uns laboratórios, mas é a tentativa de usar tecnologia moderna para levar a pesquisa, o desenvolvimento dos próprios produtos amazônicos e a industrialização ao campo, naquele mundo enorme. A Amazônia brasileira tem 30 milhões de habitantes distribuídas num espaço que é quase o tamanho da Europa. Então, essa visão da industrialização eventual descentralizada por trás dessas Amazon Creative Labs. A criatividade entra e muito porque é a utilização do equipamento de ponta, equipamento mais moderno, para enfim, instalações montáveis, inclusive e desmontáveis. Uma coisa de descentralização e mobilidade. Segundo, tem o Rainforest Business School System, vou falar dos detalhes em seguida. E o terceiro é o Amazon Institute of Technology, a ideia de imitar a metodologia do MIT original, de combinar pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento de produtos, fazer essa ponte da pesquisa para a própria produção e invenção, e também acoplar isso com um sistema de ensino acadêmico. Então, nós temos essas 3 componentes. Próximo, por favor. Bom, eu não sou muito boa de PowerPoint, mas aqui estamos. No meio, essas 3 rodas interligadas realmente refletem as partes do Business School, Rainforest Business School, como eu vejo hoje. O principal é a Rainforest Social Business School, fundada no ano passado em Manaus e funcionando já. Segundo, é a construção, formação de um hub acadêmico internacional, que também está centrado e até vai receber um pequeno prédio, um espaço na Universidade do Estado do Amazonas, para
facilitar intercâmbio de professores visitantes, de cursos de verão, de PhD thesis, enfim, para ter um lugar estruturado e processos estruturados para participações internacionais. Por exemplo, já existe um curso na Universidade de Boulder, Colorado, e estudantes de Manaus participam online e vice-versa. Então, a gente quer ver muito mais disso e tem várias universidades e institutos já dialogando com a gente. Nesses dois, o papel do nosso programa USP-EA é agora de conselheiro, mas eles são administrados diretamente pela UEA de Manaus. O terceiro elemento é algo que ainda estamos cuidando, que é a construção. Eu acho que isso pode se tornar muito importante ao longo do tempo, de um Amazon Business School Online, uma plataforma online que tenta reunir conhecimentos sobre a bioeconomia de uma forma muito útil, prática, e que oferecerá também cursos de terceiros ou cursos próprios futuramente. As componentes nesse slide, que são no verde escuro, então, são as partes que ainda, a partir do IEA, administramos nesses dias. É o Feasibility Study para o MIT da Amazônia, que é uma proposta talvez ambiciosa demais, mas perante a realidade e a necessidade, enfim, essa ousadia, achamos, se justifica. E os Amazon Creative Labs. E aí temos várias linhas de pequenos financiamentos externos que nos ajudam. Quero, na parte azul dessa imagem, também agradecer e enfatizar o papel importante de muitas outras instituições de pesquisa que fazem estudos. Por exemplo, o Instituto Escolhas fez um estudo excelente na área jurídica recentemente, que chama Destravando a Bioeconomia. São contribuições diretas. A GIZ, a Cooperação Econômica Alemã, fez 5 estudos de caso de empresas bioeconômicas na Amazônia, como um campo de aprendizagem, o que funciona, o que não funciona. Tem muitas experiências já que precisam ser e podem ser aproveitadas. Para isso, precisamos de um sistema colaborativo, cooperativo. Próximo. Bom, detalhando um pouquinho mais, então, a Rainforest Social Business School, em Manaus, deve seu nome, a palavra de social no Business School, eu acho que é a inspiração do Mohamed Yunus, que acredita e demonstrou em Bangladesh a possibilidade de fazer business que rende, mas que tem como produto lateral principal, segundo, também o avanço social que ele promove. Então, essa escola foi lançada em Manaus exatamente 11 meses atrás, dia 5 de novembro do ano passado. O primeiro ano, infelizmente, foi um ano de Covid, mas a universidade, enfim, apesar de todas as dificuldades de saúde que tinha naquela região da Amazônia, conseguiu fazer primeiro uma série de webinars e, a partir de julho, agora, o primeiro curso de pós-graduação está em andamento.
duração 18 meses e mais de 400 horas de ensino. Isso é um alcance fantástico, especialmente nas circunstâncias atuais deste ano difícil. O público-alvo dessa Rainforest Social Business School, por enquanto, são empreendedores ou aspirantes a empreendedorismo no próprio estado do Amazonas, porque o apoio financeiro veio do governo do estado. Então, aí esperamos que, posteriormente, será possível uma ampliação além desse estado e a cooperação com os demais estados na Amazônia. Sempre o startup é difícil, então qualquer um que tem ideias para apoiar, para ajudar, estamos na fase, eu acho que de pensar e preparar aplicações para financiamentos plurianuais, modelo econômico para essa escola. E eu espero que a metodologia preconizada vai funcionar, porque a ideia é, no final do curso, no final dos 18 meses, ir ao setor financeiro e apresentar o potencial de projetos realmente bem pensados e viáveis. E, por fim, também, uma consolidação institucional está sendo trabalhada. A liderança e a gratidão por essa realização fantástica com o reitor Reinaldo Costa e com os professores Olivia Simão, Paulo César Diniz e Andréa Lanza. Próximo. Bom, agora vamos brevemente para o segundo, o Hub Acadêmico Internacional. Próximo. Então, esse Hub, como mencionei, está em formação e esperamos que ele também receba algum apoio à parte e que possa colaborar com instituições tipo DAD e outros que apoiam explicitamente esse intercâmbio acadêmico de professores e estudantes avançados. E também promovendo pesquisas voltadas para a bioeconomia sustentável. Aí tem um campo enorme que deve ser trabalhado. Não é só desenvolver produtos da floresta e achar mercados para isso, mas a própria questão da sustentabilidade, né? São ecossistemas complicadíssimos. O que é possível, o que deve ser tratado com cautela, aí temos muito para aprender. Próximo. Bom, agora vamos para a Amazon Business School Online. Inventamos um nome breve para não ter a boca tão cheia cada vez, Amazon Biz. Próximo. E aí, eu simplesmente copiei o texto do website. Estamos preparando isso em colaboração com o Rio, que agora tem o mérito de 10 anos de grandes conferências em bioeconomia no Brasil e colaborações efetivas e, inclusive, tratados assinados internacionalmente. Então, aí os objetivos são unir informações úteis para públicos diversos. Nem todo mundo quer participar de um curso de 18 meses. Muita gente tem pós-graduação e doutorado, mas se interessa pela bioeconomia, não conhece a bioeconomia, carece de mapas da bioeconomia.
carece de informações, quais são as empresas que atuam lá, quais são os mercados, quais são, assim, os cuidados legais, etc., etc. Então, informações úteis para públicos diversos, interessados em desenvolver a bioeconomia da floresta em pé e dos rios fluindo na Amazônia. Queremos estabelecer uma plataforma oferecendo um Knowledge Highway, como a gente diz em inglês, diretamente acessível ao universo de interessados na Amazônia, no Brasil e internacionalmente. Open Access. E acumular também nesse site, através de links, um acervo de memórias compartidas, de lectures, de seminários disponíveis, informações sobre novos desenvolvimentos relacionados à evolução da bioeconomia na Amazônia. Coisa muito concreta, muito tangível, muito, vamos dizer, operacionalmente orientada para fazer a bioeconomia acontecer. E esse site servirá especialmente à Rainforest Social Business School da Universidade do Estado do Amazonas e atividades associadas do Instituto de Estudos Avançados de São Paulo e de outros centros acadêmicos. Isso, eu acho que vai ser uma construção nessa nossa região fria aqui, a gente diria uma bola de neve, para facilitar o acesso à bioeconomia na Amazônia. Próximo. Bom, em breve, somente os demais componentes do Amazônia 4.0. Vocês lembram que tem os Creative Labs, a industrialização descentralizada. Aí temos um apoio financeiro. Os primeiros 2 labs, o equipamento está quase pronto em São José dos Campos, eu estou bem informada, e isso será localizado em 2 comunidades interessadas, cooperativas, no caso, no estado do Pará. E também esses labs, claro, vão funcionar como campo de aprendizagem para a Rainforest Social Business School e aquela Business School online. O outro componente é o terceiro, o MIT para a Amazônia. Temos esse estudo de viabilidade. Estamos em contato com entidades científicas da região amazônica. É muito importante ver como a gente diria um puxo, um empurrão, inclusive financeiro e unido, poderia dar novas e mais energias e mais rapidez a tudo que já está acontecendo no mundo acadêmico e científico na Amazônia. Eu acho que essa intenção de formular produtos e não só estudos é no coração da coisa, e estamos em contato direto com MIT Boston e outros. E agradecemos à Fundação Arapiaú pelo seu apoio nessa primeira fase. A liderança do grupo MIT é com Adalberto Luiz Val e uma equipe de mais 3 pessoas excelentes, de muita experiência, e a liderança dos Creative Labs continua com Ismael Nobre. Próximo. Bom, agora, quase finalizando, eu quero enfatizar o que percebemos como um próximo desafio estratégico. Temos agora a estrutura, temos a Rainforest Business School criada, temos tanto na universidade como também aprontando para ir online.
mas precisamos, e sempre precisaremos, porque o mundo de conhecimento é imenso, infinito quase, a elaboração aprofundada de uma nova disciplina quase, uma disciplina multidisciplinar de Rainforest Business, porque é um novo campo, vamos dizer, a disciplina define-se pelo objetivo de conseguir produzir renda de forma sustentável, tanto no sentido social como ecológico, e competitivamente com outros ramos que, enfim, dependem mais de desmatamentos. Rainforest Business também, claro, inclui também esquemas exitosos agroflorestais, como também reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Então, essa elaboração mais a fundo, indo além da utilização de tantas informações e estudos hoje já na mesa, eu vejo como o próximo ponto estratégico. E mais um slide, por favor, próximo. Então, não discuti isso com o professor Ari antes, mas gostaríamos de convidar as faculdades da USP e de outros centros acadêmicos a contribuir na sua disciplina módulos voltados para a Rainforest Business School. A jurídica deveria ter Rainforest Business School. A informática já, inclusive, colabora com a gente. Na agricultura, na florestal, na biologia, na medicina, na farmacologia, na arquitetura até. Enfim, a lista é longa, como vocês percebem aqui, e ela, na verdade, é mais longa ainda. Mas eu acho que se nós tivéssemos, de certa forma, um pedaço no mosaico de cada faculdade, que seria somente voltado para viabilizar, melhorar Rainforest Business, o progresso poderia ser muito importante. Eu espero que talvez poderemos pensar sobre um primeiro ciclo de 3 workshops, nem muito grandes, mas workshops temáticos, contemplando temas, tarefas, colaborações, numa contínua construção da disciplina Rainforest Business. Eu acho que o EA, como ele sempre foi incubadora de novas iniciativas, seria um lugar fantástico para enfim, acompanhar esse caminho. Próximo. Foi isso mesmo, agradeço, mas ainda quero fazer a transição, próximo, por favor, para o professor José Pedro de Oliveira Costa, que agora não vai mudar o tema, vai somente pegar um pequeno pedaço dessa grande realidade, bioeconomia, o que é isso? Então, normalmente pensamos em produtos, plantas, produtos aquáticos, não sei o quê, e inclusive até a nanotecnologia e biologia. Mas tem coisas super importantes na parte da conservação. Conservação e business não são opostos, e eu fico muito grata que teremos uma apresentação, inclusive um pequeno filme também, mostrando a importância de primatas no Brasil e a oportunidade que essa importância também oferece em termos de empreendedorismo e culturismo. Obrigada. José Pedro. Bem,
boa tarde a todos. Nós vamos ter agora um filme que dura uns 20 minutos, que é a apresentação do Leandro Jerusalinski, que muitos já conhecem, é o chefe do Centro Brasileiro de Primatologia, e eu não preciso nem fazer uma apresentação, porque ele mesmo se apresenta. Então, eu vou pedir diretamente agora, por favor, ao Jorge, que coloque o filme do Leandro e depois eu vou fazer os comentários, por favor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar mais uma vez sobre a conservação dos primatas no Brasil, hoje especialmente sobre a conservação dos primatas amazônicos. Agradeço muito pelo convite do Instituto de Estudos Avançados da USP. E, apesar do título inicial da palestra, tratar de negócio, eu não sou um especialista em negócios, não acredito que para a gente refletir sobre esse tema, temos que pensar um pouco sobre a situação e as oportunidades que cercam a questão. No caso, então, vou explorar um pouco sobre os primatas amazônicos, a diversidade, ameaças e oportunidades para sua conservação. Inicialmente, quero me apresentar, sou Leandro Jerusalinski, biólogo, mestre em genética, doutor em zoologia, atualmente coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, o CPB, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e também um dos vice-presidentes do Grupo de Especialistas em Primatas da IUCN. Também sou membro do Grupo Especialista em Planejamento para a Conservação da IUCN. O CPB é um dos 14 Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do ICMBio, cada um com um escopo taxonômico. No nosso caso, a gente se dedica aos primatas, mas também aos xenartros, e temos atuação em todo o território nacional. E o CPB está, nesse ano, completando 20 anos, com a nobre missão de promover a conservação dos primatas e xenartros brasileiros e de seus hábitats. E é uma missão complexa também, por outro lado, além de nobre, porque o Brasil é o país que concentra a maior diversidade de primatas do mundo. Se a gente olhar aqui como estão distribuídos mais de 700 táxons entre espécies e subespécies de primatas no mundo, a gente pode ver que a Amazônia brasileira, também a Mata Atlântica, mas a Amazônia brasileira se destaca como uma das regiões do mundo mais ricas em primatas, em diversidade de primatas. Os primatas amazônicos, a gente tem mais de 110 táxons, né, pelo menos 110 táxons entre espécies e subespécies. Isso representa nada mais, nada menos do que 16% dos primatas do mundo que vivem na Amazônia brasileira. 3/4 dos primatas brasileiros estão na Amazônia brasileira e uma boa quantidade deles, mais de 50, são endêmicos ao Brasil, ou seja, não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo, só na Amazônia brasileira. E tão notável quanto essa riqueza é que a gente ainda não conhece plenamente essa diversidade. E isso a gente pode evidenciar porque nos últimos 20, 21 anos, desde a virada do século, a gente tem descoberto mais de um novo táxon de primata por ano, e a maioria deles na região amazônica, né? Então, aqui tem alguns exemplos, recentemente o Mico schneideri, mas também nos últimos anos têm sido descobertas novas espécies de primatas na Amazônia, aqui no Brasil, o que mostra que aquele trabalho dos antigos naturalistas ainda precisa ser feito em muitas áreas da Amazônia brasileira, para que a gente realmente consiga conhecer a riqueza de primatas que a gente tem nessa região. E, infelizmente, a gente sabe que tem algumas grandes ameaças também a essa enorme riqueza, como a perda de hábitat. É muito conhecido o caso da Mata Atlântica, no qual a gente já perdeu cerca de 90% da cobertura florestal original, mas a Amazônia brasileira, infelizmente, nas últimas décadas também vem perdendo área de floresta num ritmo acelerado. Se estima aí que a gente já perdeu cerca de 20% da cobertura florestal original da Amazônia brasileira, e os números apontam que recentemente a gente teve um novo aumento nessas taxas de perda que representa a perda de habitat, né? A perda de floresta representa a perda de habitat para os primatas, já que os nossos primatas são essencialmente florestais e dependem, né, dos ambientes com muitas árvores, com florestas, para poderem se reproduzir, se alimentarem e sobreviverem. Então, a devastação da floresta significa perder a área onde os primatas podem viver.
E o que tem acontecido é que o que resta dessas áreas de floresta muitas vezes fica num padrão fragmentado. Então, os primatas eles têm que lidar com paisagens como essa, que a gente está vendo em tela, na qual eles ficam ilhados em pequenos pedaços, ilhas, né, de floresta, nas quais eles não têm condições de sobreviver em longo prazo, de manter a sua diversidade genética, a sua dinâmica social, populacional, e com isso a tendência é que eles venham a se extinguir localmente, progressivamente. Além da perda e fragmentação dos hábitats, muitas vezes o que a gente vê é uma degradação do hábitat, com corte seletivo, enfim, uma série de fatores que vão retirando a qualidade do hábitat, com isso também a condição dos animais se alimentarem, reproduzirem, sobreviverem, vai se reduzindo. Os primatas também são alvo de caça, né, a panha, então a retirada direta de animais da natureza também representa uma grande ameaça para os primatas. Eletrocuções, atropelamentos, então impactos associados a empreendimentos também colocam os nossos primatas em risco, e também nós temos doenças como a febre amarela, espécies invasoras que são ameaças adicionais aos nossos primatas. E, além de tudo isso, a gente tem alguns impactos inesperados, né, como derramamento, né, rompimento de barragens, com derramamento de lama tóxica, esses grandes incêndios florestais que a gente tem testemunhado nos últimos anos, que levam a gente a testemunhar cenas como essas, nas quais a gente vê que os primatas são diretamente afetados por esses impactos. Né? E todas essas ameaças têm uma interação sinérgica, ou seja, uma retroalimenta a outra, potencializa a outra, e com isso a gente pode entrar num processo conhecido como vórtice de extinção, no qual a gente chega a ter a extinção local de populações de primatas, e com um acúmulo dessas extinções locais, o que a gente pode ter é a extinção de uma espécie como um todo. Bom, considerando essa riqueza de primatas que a gente tem, né, essa grande diversidade de primatas que a gente tem no Brasil, e também a quantidade de espécies ameaçadas e a projeção de ameaças para as próximas décadas, isso faz do Brasil um dos 4 países com maior relevância, maior significância global em termos de conservação de primatas, juntamente com a Indonésia, com o Congo e com Madagascar. O que a gente pode fazer para tentar reverter isso? Bom, seguindo as metas da Convenção da Diversidade Biológica e também o esquema de planejamento estratégico para a conservação preconizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, né, o Brasil adotou como 2 dos instrumentos centrais para a conservação das espécies ameaçadas a avaliação do risco de extinção das espécies, que resulta na lista de espécies ameaçadas, usando um melhor padrão internacional, que é o da IUCN Red List, e também os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, por meio do qual a gente estabelece as ações prioritárias para a conservação das espécies que a gente constata que estão ameaçadas. Né? Ao ocorrer os critérios da IUCN para todos os primatas brasileiros, a gente categorizou cada um dos primatas brasileiros quanto ao seu risco de extinção, um grande trabalho feito com especialistas do Brasil e do exterior, um trabalho cuja coordenação foi compartilhada pelo CPB juntamente com a Sociedade Brasileira de Primatologia e o grupo de especialistas em primatas da IUCN, e a gente chegou à conclusão que 35 primatas brasileiros estão ameaçados de extinção, isso fornecendo subsídios para que eles entrassem no livro vermelho da fauna ameaçada no Brasil. Ao colocar a distribuição dessas espécies ameaçadas de primatas num mapa, a gente percebe que eles se concentram na Mata Atlântica, mas também ao longo do arco do desmatamento da Amazônia e também em algumas áreas menos impactadas pelo desmatamento, mas onde as espécies são muito impactadas por outras ameaças, como a caça, por exemplo. Nesse processo, a gente categoriza as espécies, então a gente chegou à conclusão que temos 6 primatas brasileiros criticamente em perigo, nível mais alto de risco de extinção, inclusive 3 amazônicos, o cuxiu preto e o caiararacapor, lá no extremo oriental do arco do desmatamento, entre o Pará e o Maranhão, mas também o sauim de coleira, espécie que ocorre na região metropolitana de Manaus, que também está criticamente ameaçada de extinção. Isso nos deu também subsídios para que a gente contribuísse para uma lista global chamada Primates Imperial, que lista os 25 primatas mais ameaçados do mundo a cada 2 anos, né?
E, nesse momento, a gente tem um primata da Amazônia brasileira, dentro desses 25, que é justamente o sauim coleiro, o sauim de Manaus, Saguinus bicolor, considerado hoje um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo. E, a partir das ameaças identificadas, das espécies que a gente verifica que estão em risco de extinção, a gente estabelece, então, os planos de ação nacional para a conservação. Nesse momento, a gente tem 5 planos de ação nacional que contemplam primatas, inclusive o plano de ação para o sauim de coleira e o plano de ação para os primatas amazônicos. Esses planos de ação, eles elencam uma série de estratégias que incluem, por exemplo, a proteção de habitat, né, por meio da criação de unidades de conservação, a averbação de reservas legais, áreas de preservação permanente, também a interlocução com terras indígenas, que muitas vezes representam um território importante para a sobrevivência dos primatas. Outra das estratégias, além associada à proteção, é o manejo dos hábitats. Muitas vezes nós temos que pensar em enriquecimento das áreas, né, com o plantio de árvores que dão frutos que os primatas se alimentam, melhorando a conectividade entre os hábitats para que os primatas tenham condições de se deslocar em segurança entre os fragmentos que eles ocupam, as áreas que eles ocupam, sem correr risco aí de serem atropelados, eletrocutados, ou predados por cachorros, ou mesmo por onças, né, ou, fauna silvestre, né, e com isso melhorando as condições de sobrevivência deles. Aqui é um exemplo na região metropolitana de Manaus. Foi criado, né, o corredor ecológico urbano do sauim de coleira, então com a proteção de algumas áreas, nas quais também estão sendo feitas intervenções para melhorar a conectividade e a qualidade desses hábitats, com isso tentando garantir melhores chances de sobrevivência para as populações dessa espécie que habitam a área urbana de Manaus. Mas também temos trabalhado com corredores na área rural periférica a Manaus. Quando a proteção do habitat, o manejo do habitat não é suficiente, algumas vezes a gente tem que pensar em manejo populacional, com translocações, com reintroduções, né? Isso ainda na Amazônia não é muito frequente, né? Mas a gente tem que estar preparado, porque nós estamos chegando em algumas situações limite em que o manejo populacional pode e deve vir a ser uma alternativa para que a gente melhore a situação de conservação dos primatas. Dentro desse manejo populacional, muitas vezes temos que pensar o componente de cativeiro, né, os programas ex situ, e nesse momento nós já temos dois primatas amazônicos, o sauim de coleira e o macaco-aranha de cara branco, Ateles marginatus, que já são parte de um programa de cativeiro, por meio desse acordo do ICMBio com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Então, a gente está fazendo todo esse ordenamento da população de cativeiro para que, se a gente necessitar usar essa população como um backup para reintroduções, a gente possa ter essa população garantida de forma ordenada. Obviamente que a educação ambiental e a sensibilização constituem um eixo e uma estratégia fundamental quando a gente pensa em conservação de primatas. O trabalho que tem sido feito com o sauim de coleira é fantástico, então os colegas do CEPAM, do Centro da Biodiversidade Amazônica lá de Manaus, e vários outros parceiros que são colaboradores do Plano de Ação do Sauim têm trabalhado muito fortemente com as estratégias de educação ambiental e sensibilização para tentar que a população realmente se envolva, reconheça o valor dessa espécie e esteja mais engajado por sua conservação. A comunicação e a divulgação por meio de diversas publicações, redes sociais, Instagram, webinars e uma série de outras estratégias são extremamente importantes para que a gente possa ter cada vez mais a sociedade envolvida nessas estratégias de conservação, obviamente, né? Agora, se me perguntassem o que dá mais certo, no que a gente tem que apostar? Bom, se a gente for considerar o caso do mico-leão dourado, que é um exemplo reconhecido mundialmente como de sucesso na conservação de uma espécie ameaçada, não só primata, mas de espécies de modo geral, o que dá mais certo são as estratégias integradas. Para isso, a gente precisa de planejamento estratégico, planejar as ações, ter diversas instituições envolvidas e aí trabalhar a proteção do habitat, criação de unidades de conservação, corredores, educação ambiental, difusão para a sociedade, trabalho de manejo populacional, manejo em cativeiro, enfim, todo esse conjunto de estratégias que, trabalhadas de forma integrada e ordenada entre todos os envolvidos,
pode dar bons resultados, né? Obviamente que tudo isso, quando a gente está falando aqui de conservação, estamos falando de conservação baseada em ciência. Então, para isso, a gente precisa ter, primordialmente, conhecimento científico que nos dê embasamento para elaboração dessas estratégias e para implementação dessas estratégias de forma efetiva. Então, aqui citar alguns exemplos, a gente tem já há muitos anos, já mais de 10 anos, o CPB coordena o projeto Primatas e Unidades de Conservação da Amazônia, por meio do qual a gente tem feito levantamentos, inventários, trabalhos sobre a abundância populacional em várias unidades de conservação espalhadas pela Amazônia brasileira, né? Isso tem nos dado resultados belíssimos, como a descoberta de uma espécie, redescoberta de uma espécie que estava desaparecida para a ciência, o melhor conhecimento sobre a distribuição dos primatas na Amazônia. Com isso a gente conseguiu ampliar a distribuição conhecida para 5 espécies, elaboramos várias publicações com uma cartilha de protocolos para impulsionar a coleta de dados e a geração de informações sobre os primatas na Amazônia, e também a gente publicou recentemente um volume especial no periódico Biobrasil, Biodiversidade Brasileira, editado pelo ICMBio, com 14 artigos especificamente dedicados aos primatas da Amazônia. Então, com isso, a gente está gerando informação que alavanca e dá subsídios para a conservação dos primatas na Amazônia brasileira. Outro trabalho que é muito importante a gente citar é o relacionado ao programa Monitora, do ICMBio, o monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação. Então, é um trabalho de fôlego, no qual a gente estabelece um protocolo padronizado em diversas unidades de conservação. Tem em outros biomas também, mas principalmente tem funcionado na Amazônia, e no qual a gente consegue, com isso, verificar a diferença na diversidade de composição de primatas de uma unidade de conservação para outra, né? A gente consegue acompanhar o tamanho das populações, como ele vai variando ao longo do tempo. Isso pode nos dar indícios muito importantes. Por exemplo, será que as mudanças climáticas estão tendo algum efeito na composição e na abundância dos primatas nessas diversas unidades de conservação? Será que os efeitos da caça, né, a pressão de caça diferencial em uma unidade de conservação faz com que a composição, a abundância varie ao longo do tempo? Então, são todas as questões que a gente precisa de um trabalho continuado ao longo dos anos, com geração de conhecimento, geração de gestão, e que a gente consiga pensar de uma forma mais ampla e mais embasada na conservação das espécies que estão nessas áreas protegidas. Para impulsionar tudo isso, há cerca de 4 anos atrás, num esforço conjunto entre o CPB, também o Instituto de Estudos Avançados da USP está tendo um papel de protagonismo, de primatologia, ONGs, universidades, enfim, a gente tem trabalhado conjunto na Operação Primatas, né? A Operação Primatas, ela se dedica a catalisar a implementação das estratégias estabelecidas no plano de ação. A gente sabe que não adianta só planejar, a gente tem que implementar. Então, a ideia da Operação Primatas justamente é impulsionar a implementação das estratégias estabelecidas nos planos de ação. Inicialmente, 8 áreas prioritárias com ações muito específicas que pudessem dar um ganho e uma mudança de condição na situação dos primatas no Brasil, né? Um desses exemplos, justamente na Amazônia brasileira, é a proposta de criação de uma unidade de conservação de proteção integral para a conservação do saúde de coleira. A gente não tem nenhuma unidade de conservação federal de proteção integral que está dedicada à conservação dessa espécie tão ameaçada, hoje listada entre os 25 mais ameaçados do mundo, né? A gente também tem a ação no Gurupi, ali a área 2 no mapa, em que a ideia é trabalhar um mosaico de áreas protegidas da reserva biológica do Gurupi, mas também das terras indígenas, que são importantes fragmentos de Amazônia que cercam a Rebio do Gurupi, para tentar garantir maiores condições de viabilidade para o Caiararacapora e para o Cuxio Preto. Outro dos trabalhos impulsionados aí pela Operação Primatas é esse projeto que está decolando agora nesse momento, para a gente verificar os impactos de incêndios florestais sobre primatas ameaçados em áreas protegidas da Amazônia. Então, a gente elencou 6 áreas protegidas entre unidades de conservação de distintas categorias e a terra indígena do Xingu,
para a gente fazer levantamentos comparando como é que está a diversidade e a abundância das populações de primatas nessas áreas antes dos grandes incêndios florestais que a gente teve nos últimos anos e agora após esses incêndios florestais, com isso tentar dar subsídios para que a gente consiga melhorar a situação dos primatas com base nessas informações. Isso envolve uma rede de unidades, além de unidades de conservação, de instituições, universidades, ONGs, e tem um apoio da Rewild e do Fundo Amazônia, da Fundação de Cap. E, pensando aqui na questão dos negócios, uma das perspectivas que tem sido muito discutida, associada, né, às atividades de ecoturismo, é o Primate Watch, no qual a gente faz o turismo de observação de primatas, claro, com uma série de regras muito bem estabelecidas para garantir a segurança não só dos primatas, mas a nossa própria, né? Isso feito de uma forma segura, em termos sanitários, em termos de não colocar os primatas em risco, né? E isso é algo que já vem sendo muito adotado em várias partes do mundo. Tem o caso aqui dos gorilas, eu tive a oportunidade de estar visitando uma população de gorilas em Uganda há 3 anos atrás, então um turismo feito de uma forma muito ordenada, muito bem estabelecida, com geração, né, de recursos que são investidos também novamente na pesquisa e na gestão das áreas protegidas para a conservação dos primatas. E a gente tem algumas oportunidades ímpares com relação a isso no Brasil, e especificamente na Amazônia brasileira. Vou citar só um caso aqui, o de Manaus, em que a gente tem o encontro do Rio Negro, dos Solimões e a formação do Rio Amazonas, em que a gente tem 3 interflúvios aqui. Esses 3 interflúvios, eles formam 3 regiões com composições de primatas distintas, né? As espécies que ocorrem de um lado do rio, muitas vezes não ocorrem do outro lado desses rios. E com isso, em Manaus, uma área que tem, né, uma cidade que tem uma enorme infraestrutura e condições de receber turismo, a gente tem, a partir dali, a possibilidade de visitar 3 comunidades de primatas distintas que estão muito próximas de Manaus, né? Então é isso, pessoal. Queria compartilhar um pouco dessas ideias com vocês, dessas perspectivas. Espero que a gente tenha a oportunidade de continuar conversando e agradeço muito por esse encontro. Muito obrigado, pessoal. Bem, vamos fazer agora uma avaliação, uma modesta avaliação de tudo que ouvimos. Acho que tivemos 2 palestras extremamente interessantes. A Marita nos colocando o andamento desse projeto da Escola de Negócios na Floresta Tropical, lembrando que isso não é apenas a Amazônia. A Amazônia, sem dúvida, é a rainha das florestas tropicais, mas nós temos essa experiência é válida e importante para todas as florestas tropicais do mundo todo, e, no nosso caso, para a Mata Atlântica também, no caso brasileiro. E que a Amazônia não é apenas a Amazônia brasileira, mas é uma grande Amazônia que depende de integração de diversos países. E o Leandro nos dando aqui um exemplo do que temos como substrato, como base, daquilo que pode ser aplicado para um dos negócios, que é o Monkey Watch, ou a visualização, observação de macacos na natureza. Então, esta realmente é uma área que tem crescido no mundo. Todo o ecoturismo era, antes da pandemia, a área de negócios que mais se desenvolvia, e isso está ao nosso alcance, isso já se faz no Brasil. Então, realmente acho que essa questão de fazer com que a floresta renda, de fazer com que a floresta permaneça, e os animais são fundamentais para garantir a sobrevivência da floresta, são questões todas elas interligadas, certo? As pessoas querem ver os macacos, isso está claro, é evidente que um gorila e um orangotango têm um porte, e existe já toda uma tradição que leva as pessoas a irem visitar, inclusive cruzando oceanos para visitar esses animais. Eu mesmo tive a oportunidade de ver orangotangos lá no extremo sudeste da Ásia, mas
O nosso muriqui, para pegar um exemplo brasileiro, que é o maior macaco das Américas, que é o único que está ameaçado e que é endêmico da Mata Atlântica, já tem uma série de projetos de visualização. Esse bicho é um bicho danado, esperto, é um bicho que está realmente precisando de muita ajuda, tem muita gente cuidando dele, e ele é extremamente simpático, ele é extremamente afetuoso, ele na verdade, não tem uma crítica a ninguém. O muriqui acorda, abraça todo mundo, o muriqui está ameaçado porque põe fogo na floresta dele, etc. E tal. Mas é muito mais atrativo você ver o bicho na natureza do que você ver o bicho no zoológico, se bem que as jaulas dos macacos sempre foram um dos elementos principais da visita, junto com os leões, as girafas e o elefante. O que já foi feito na Mata Atlântica em relação aos muriquis não é pouco, é trabalho de décadas. Nós temos o trabalho do Maurício Taleb, no Parque Estadual de Carlos Botelho, que fica na Serra do Mar, ali no Vale do Ribeira, e é uma área extremamente importante, faz parte do maior remanescente da Mata Atlântica, certo? E ele desenvolveu um trabalho que está já em operação, de fato, colocando visitas para... Eu mesmo estive lá, antes de saber mais detalhes a respeito do muriqui, todo mundo já sabia que havia 2 lugares muito importantes, um deles é o Carlos Botelho e o outro, fabulosamente importante, é a Mata de Caratinga, que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse trabalho de visitação é uma convicção de que ele envolve as pessoas, ele envolve a população do entorno, ele traz emprego para aqueles que, porventura, poderiam ser contra o parque, ele inibe caçadores, porque as pessoas percebem que a presença do animal é um fator um valor que traz recursos, que traz, enfim, benefícios, certo? Uma outra área em São Paulo que também é muito importante é a região de São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira, no município de São José dos Campos. Lá se formou um centro um tanto quanto diferente, porque a população urbana, que tem sua casa de campo, agora com a pandemia, muitos estão morando lá, inclusive, acabou sendo um elemento de evitar ou de diminuir ou de inibir a caça. Esse animal, que é grande, é muito caçado ainda, infelizmente, para alimentação, apesar de ameaçado e constar até das listas internacionais de primatas ameaçados. Mas a população, digamos, urbana fez a cabeça do pessoal de lá, e não existe uma visitação ainda organizada, eu acho que logo vai haver, certo? Mas é um centro de realmente um atrativo grande, quer dizer assim, criaram slogans, o muriqui mora aqui, há serviços no sentido de ampliar a área de mata, porque aparentemente nós temos mais macacos do que cabe naquela mata, o que cria problemas e etc. e tal, certo? E ainda em São Paulo temos uma outra experiência que já teve problemas muito sérios na junção do rio Tietê com o rio Piracicaba, que é a Mata do Barreiro Rico, que é uma mata que fica no interior de São Paulo, que já sofreu 2 queimas, infelizmente, prejudicando muito as 5 espécies de primatas que lá estão. Mas o Leôncio Magalhães, que é um dos proprietários, herdeiros dessa fazenda, tem lá há algum tempo uma pousada, e recentemente mesmo ele já comentou que o muriqui é um elemento principal de atração das pessoas que vão à sua pousada, certo? Em Minas Gerais, nós temos um hotel que fica na cidade de Bitipoca, ali próximo a Juiz de Fora, também nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, onde se está fazendo pela primeira vez, com sucesso, a reintrodução do muriqui para repovoar uma área onde ele já esteve. E, para terminar, eu gostaria de dizer que existem muitas áreas potenciais. A mais distinguida delas é justamente a Mata de Caratinga, onde existe um trabalho de mais de 40 anos da professora Karen Stier, que é a presidente da Sociedade Internacional de Primatologia,
se transformou numa brasileira, certo? Porque veio estudar esse macaco e ela tem um trabalho realmente fabuloso, e a visitação ali é facilmente colocável, apesar de ser uma região um pouco mais distante dos centros maiores de turismo. E muitas outras áreas da Serra do Mar, como a cidade de Paraty, onde já existem esses animais identificados, certo? O próprio mico-leão-dourado, que já foi citado pelo Leandro, certo? Por estar numa reserva biológica, não se permitia visitação, mas uma ONG voltada à Associação Pro Mico-Leão-Dourado, que é coordenada pelo Luiz Paulo, certo? Eles estão fazendo um trabalho fabuloso de ampliação das matas, inclusive incluindo a questão da visitação. E o mico-leão-dourado é, de fato, uma estrela, quer dizer assim, é um animal conhecido mundialmente, e essa visitação é de grande interesse. Como o Leandro falou, na Amazônia, certo, nós temos vários possíveis locais de visitação. Os mais evidentes são realmente o entorno de Manaus, e, em especial, todo o trabalho que já foi feito, que já transformou o sauim de coleira, certo? Hoje dito sauim de Manaus também, que é um animal lindo, uma cara meio assim de enfesada, mas de um pelame muito atraente, e que já circula pelo centro da cidade, nessa APA que foi criada pela prefeitura, mas ainda falta realmente maior atenção do governo federal. Mas já há condições de se ter o professor Marcelo Gordo, que inclusive é professor da Universidade Estadual do Amazonas, certo? É uma das lideranças que estuda esse animal há muito tempo, e teria e tem todas as condições de botar esse trabalho a funcionar, inclusive usar o próprio sauim nessa escola de negócios da floresta tropical como um exemplo da visitação, não só a macacos, mas também de macacos. Então, eu acho que nós temos várias possibilidades por aí. O macaco-aranha de cara branca, também citado pelo Leandro, ali da região do Arco do Desflorestamento, o professor Gustavo Canali, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, certo, tem um grande estudo a respeito desse macaco, certo, que é um macaco lindo, é um macaco ameaçado e teria todas as condições de ser utilizado também como uma atração para uma visitação do observação de primatas na natureza. E existe uma área que esta eu não conheço, mas gostaria muito de ir, que é a área da região do Rio São Benedito, que fica no Pará, certo? Ela é vizinha à Serra do Cachimbo, que é uma reserva federal importantíssima para a fauna e para a flora, certo? E que está no momento sob debate de criação aí de um refúgio de vida silvestre, que já foi feita, inclusive, uma consulta pública. Aí existem pelo menos 2 ou 3 espécies de macacos, mas já existe um ecoturismo bastante desenvolvido, principalmente para conhecimento dos peixes, do rio e da floresta. Então, é um agregar que se faz a mais dentro desse trabalho. E, estou procurando aqui a minha página que desapareceu, de número 3, ela vai aparecer, está aqui, certo? Lembrar que no Pantanal, por exemplo, nós já temos um trabalho de ecoturismo bastante desenvolvido, certo? Então, não apenas nas florestas tropicais, mas em várias outras regiões, também no Cerrado, em muitos parques nacionais. As vantagens desta observação de primatas são, em primeiro, se a gente quiser falar do foco do nosso programa de hoje, da nossa apresentação, a criação de empregos, certo? Então, você tem guias, você tem vigias, você tem especializações, ou seja, o Leandro colocou toda uma série de trabalhos que embasa na proteção desses macacos, que são valorizados a partir do momento que eles tragam renda. Então, não é apenas o guia e não é apenas a pousada, o restaurante, o posto de gasolina, mas é todo um trabalho de preparação, de conservação e etc. E tal. E com relação à conservação, certo? Isso torna os animais mais conhecidos. Assim, a floresta que tem ainda primatas é uma floresta que tem uma qualidade grande, no sentido da sua qualidade ambiental.
certo? Então, você tem, de fato, a presença de animais do topo da cadeia alimentar, como o principal deles, a onça-pintada, mas, enfim, as antas e outros animais de grande porte. Você tem uma floresta com toda a sua riqueza. E a presença do macaco pode indicar uma floresta que não tem ainda toda a sua riqueza, mas tem quase toda a sua riqueza, o que já é extremamente importante para nós, certo? Ao longo da Mata Atlântica, nós temos, por exemplo, no sul de São Paulo também, a Estação Ecológica da Jureia e os 2 parques que compõem aí o seu mosaico, que tem uma potencialidade de visitação muito grande. A Sociedade de Proteção da Vida Selvagem, a SPVS do Paraná, lançou um programa da Grande Reserva da Mata Atlântica, e toda ela, certo? Que vai da Jureia, no norte, até Santa Catarina, certo? Toda ela, Carlos Botelho está aí dentro, apresenta a possibilidade que já está sendo colocada, inclusive por experiências particulares, como aquela da Votorantim. Então, tudo isso é uma possibilidade que eu tenho conversado com a Marita, de que a gente englobe esses trabalhos e desenvolva eles em conjunto. Além disso, existe toda uma preparação da população que receberá esse trabalho. A SPVS, mencionada, tem um trabalho de um sistema de treinamento do pessoal do litoral do Paraná, que é muito interessante também e que pode se somar a essa iniciativa. Bem, basicamente era isso que eu gostaria de falar, para não me alongar muito. Nós temos na nossa programação agora comentários da Marita. Gostaria que ela fizesse algum comentário a respeito de tudo que nós ouvimos, para que a gente passe ao momento de perguntas. Já chegaram algumas perguntas que já estão aqui classificadas, outras que cheguem. Nós temos tempo suficiente ainda para poder tratar de todas elas. Muito obrigado. Bem? Marita. Sim, um prazer. Eu acho que gostei muito de uma palavra nesse filme sobre os primatas, implementar. E porque implementar no Brasil é implementar a legislação que é forte, que é um potencial enorme, implementar, operacionalizar programas econômicos. Eu acho que tudo isso precisa ser visto, se a gente toma uma lente assim mais distante, no âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável dos objetivos das Nações Unidas para esta década. E esses objetivos, 10 anos, são todas alcançáveis na Amazônia, 30 milhões de população somente, muitos deles concentrados hoje em cidades. Quer dizer, saneamento dessas pequenas cidades, em vez da situação que hoje prevalece em muitos lugares, é plenamente factível. Suprir a região com energia, com infraestrutura, é totalmente possível. Eu acho que com essas possibilidades, levantando o nível de vida em geral, isso permitirá, de uma forma melhor, enfim, a observação da lei e a contenção de transgressões que levaram, ao longo das últimas 5 décadas, ao desmatamento de 20% da Amazônia. Se nós não nos preocuparmos pelo avanço econômico da região como um todo, eu acho que tudo que está sendo falado aqui sobre biodiversidade e a importância do clima não vai se materializar.
se realmente houvesse esse investimento no desenvolvimento sustentável, simplesmente na linha preconizada e reconhecida por todos no esquema das Nações Unidas para essa década, nós poderíamos ver muito progresso para humanos e para os primatas também. Eu acho que outro aspecto é a diversificação de fontes de ingresso, porque os produtores, os agricultores, os extrativistas, todos eles não podem depender só de um ou dois produtos e de um mercado que tem altas e baixas para esses um ou dois produtos. Realmente, o desafio na Amazônia em transformação é esse equilíbrio entre o leque de produção e o leque de também outras oportunidades, inclusive o ecoturismo. Por último, assim, como comentário, eu conheço bem e sempre, enfim, isso nos dá uma certa inspiração. Lugares como o Instituto Terra do Sebastião Salgado, na Mata Atlântica. É possível reflorestar com espécies nativas, é possível incentivar uma região inteira a participar, e eu acho que esses, vamos dizer, exemplos implementados operacionais são os que mais importam no momento, não planos para o futuro, mas a operacionalização, desculpem, agora. De Pedro. Obrigado, Marita. Agora, vamos passar às fases das perguntas. Eu tenho aqui algumas delas. Vou começar pela ordem de chegada. E tem um... Estão me ouvindo? Estão, né? E eu faço depois um comentário. Estamos efetivamente perdendo o controle sobre o processo de degradação do Cerrado e na Amazônia. O que pode ser diferente nessa história que não permita a repetição fática do que aconteceu com o bioma Mata Atlântica? Quais as intervenções capazes de cessar a destruição? Como estratégias de comando e controle, pressões econômicas internacionais e a geração de ativos econômicos da floresta em pé podem efetivamente representar um freio e um retrocesso da destruição? Bom, começando a responder... devo dizer que realmente na Europa tem muita gente que não quer mais comprar carne suína porque acha que a expansão da soja no Brasil causa desmatamento. Tem muita gente que evita carne pelas mesmas razões. Quer dizer, globalmente, tem um reconhecimento. Agora, eu vejo um descompasso que eu não tenho resposta, porque a destruição, a degradação, o perigo da savanização em certas partes da Amazônia, tudo isso é muito mais rápido do que a mudança dos hábitos e dos mercados. Segundo, o que estamos incentivando, tentando contribuir através de sistemas como Rainforest Business e mais pesquisa e desenvolvimento da biodiversidade amazônica, tudo isso leva tempo para mostrar um efeito no campo. Então, isso leva à conclusão que só com incentivos e sinais do mercado e críticas nos jornais
não vamos chegar a uma visão da Amazônia intacta e, em parte, reflorestada nos próximos 10 anos. Realmente, command and control, observação da legislação vigente existente no Brasil, respeito às reservas indígenas, respeito às áreas de conservação e até aumento dessas reservas em alguns lugares para justamente viabilizar corredores bioecológicos. Isso permanece muito importante. E eu acho que tem tanta, não só caça predatória, mas eu vi com os meus próprios olhos pesca predatória já 10, 15 anos atrás na Amazônia. Então, eu acho que é essa combinação do mercado, da política, mas também do command and control. Obrigada. Obrigado, Marita. Eu diria o seguinte, Clóvis, agradecendo a pergunta. Realmente, o mapa apresentado pelo Leandro mostra, lido assim, de forma direta, visual, que muito mais do que 20% da Amazônia já foi destruída. Depende da forma como você faz esse cálculo. Se você fala apenas da Ileia amazônica, então talvez a gente tenha essa possibilidade, mas toda a área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, que, digamos, era o norte do Mato Grosso, desapareceu. Quer dizer, assim, esta ideia de que 80% da área deveria ser protegida como reserva legal não está funcionando, como não funcionou na Mata Atlântica também. E nós temos claramente uma situação em que você vê acima do rio Amazonas, apesar de algumas ilhas de devastação, uma área muito mais protegida. No oeste, na região de todo o estado do Amazonas, uma região bem protegida, mas o leste, quer dizer, o estado do Pará e o estado do Maranhão já completamente contaminados pela destruição. Então, eu acho que é preciso haver uma intenção, com tudo que a Marita falou, eu concordo, e a questão dos corredores na parte ao sul do Rio do Amazonas deveria ser uma grande campanha nacional e internacional, porque é o que nos resta para que depois a gente possa falar também, ou ao mesmo tempo a gente possa falar também em reflorestamento. Assim, não é hora mais de falar em parar a destruição da Amazônia, é hora de falar na recomposição. E um grande corredor na parte norte, que ainda é viável, precisa ser negociado politicamente desde já. Agora, da forma como o Brasil está, com o governo que temos, isso realmente é inviável. Então, isso terá que ser algo que nós vamos ter que fazer, liderando discussões internas e externas do país e esperando que nós tenhamos melhoras das nossas conduções políticas. Vou ler agora uma próxima pergunta, que, Marita, veio do... Espera um instante, que agora aqui entrou uma necessidade de um... Ok. Então, a pergunta é do Warwick Manfrinato, de Piracicaba, e ela é a seguinte. Ops, cadê você, Wiki? Vamos lá. Para o jerusalense que está até nos assistindo, mas ele está sem o microfone aberto para a fala. Eu acho que eu vou ler e pedir depois para ele responder por escrito, porque também nós já estamos com o tempo bastante avançado. A pergunta é: existe alguma análise de valor da imagem dos primatas para que possa atrair interesse de marketing? Por exemplo, a empresa Kipling, de bolsas e outros artefatos de uso no setor de moda de luxo, sempre utilizou da imagem de pelo menos 2 primatas. Acredito que um orangotango, na forma de chaveiro, e outro primata como parte da marca em nome da empresa. O senhor tem alguma notícia ou informação de que esse tipo de uso da imagem de primata foi avaliada por uma ferramenta de marketing que possa beneficiar e proteger os próprios primatas?
Na verdade, o Leandro acho que está nos assistindo agora, mas ele entrou no nosso trabalho em vídeo. Então, eu não vou poder pedir a ele que responda agora, porque vai dar uma complicação técnica aqui. A segunda questão, Marcelo Gordo, que foi citado por mim, ele pede uma correção mais do que justa, porque eu mencionei a Universidade Estadual do Amazonas, mas, na verdade, ele é professor da Universidade Federal do Amazonas, mas reside em Manaus, e é uma pessoa-chave para que esse trabalho se coloque. Eu tenho a impressão que nós não temos mais nenhuma pergunta aqui. Sandra, não tem mais nada que a gente possa colocar. Então, deixa eu ver. São essas, então. Então, Marita, nós vamos chegar agora próximos do final, certo? E eu gostaria, então, que você fizesse suas considerações finais, por favor. Depois vamos partir para o encerramento, por gentileza. É um prazer, agradeço a paciência de todos que estão ainda assistindo. Eu gostaria de fazer esse tipo de atualização de vez em quando, porque nós estamos relatando trabalho que está progredindo, work in process. E é importante relatar isso porque o programa Amazônia 4.0 e especialmente da Amazon Business School Online e da Rainforest Social Business School e do Hub da Business School, tudo isso está sendo construído com intuito colaborativo. É um mundo de conhecimentos que precisam entrar nesses sistemas acadêmicos e informativos, e tem até uma coisa que faltei de mencionar, iniciativas para introduzir já nos currículos escolares pequenos segmentos de Rainforest Business, segmentos que informam os muito jovens já no início da sua formação e carreira sobre as possibilidades da bioeconomia. Então, convidamos com isso a colaboração de todos os interessados e, claro, especialmente as diferentes partes da USP e de outras universidades pensarmos com seriedade uma visão médio prazo no aprofundamento do currículo Rainforest Business como nova disciplina. Obrigada. Bem, muito obrigado, Marita. É um prazer enorme poder estar com você aqui na Alemanha. Um prazer enorme a gente estar retomando os trabalhos que já nos tomaram tanto tempo no passado e que estão frutificando. Eu acho que estou aqui... a Sandra está me alertando que eu não li a pergunta do Clóvis. Eu tinha uma pergunta apenas do Clóvis, é mais de uma? Mas deixa eu verificar aqui, se houver mais de uma, nós vamos fazer isso agora. Não, só tinha uma pergunta aqui, Sandra, e essa já foi respondida pela Marita e por mim. O professor Ari não está conosco, né, Sandra? Então, ele já se despediu, tá certo. Então, é basicamente os agradecimentos, que eu acho que nós tivemos aqui um novo tipo de roteiro da biodiversidade, um novo tipo de trabalho integrado dentro do programa Amazônia em Transformação. Agradecer especialmente a Marita e ao Leandro por terem nos dado essas informações que se entrosam de uma maneira tão importante. Sempre agradecer a Sandra e agradecer ao Jorge por esse trabalho e, ao mesmo tempo, agradecer a todos que nos seguiram. A vida continua, o trabalho continua, nós vamos dar empenho em continuar o mais possível. Como tenho conversado com o Leandro, pretendemos fazer ainda este ano mais uma das nossas
telejornadas dos primatas para comemorar os 20 anos do Centro Brasileiro de Primatologia e, com isso, avançar no campo do que nós nos propusemos a fazer. Muito obrigado a todos, então, e até a próxima vez.